Olá, boa noite. Para aqueles que me conhecem, né? Ou para aqueles que não me conhecem, me chamo Cosme. Sou consagrado da Comunidade Aliança, daqui do Rio. E sou casado, né? Participo do setor de Santa Cruz. Me pediram para fazer uma partilha, né? Sobre minha vida missionária, né? Toda essa experiência que eu fui vivendo ao longo desse tempo de comunidade. E como isso tem alimentado, né, o carisma, tem alimentado a vontade de Deus em minha vida, né? Então, assim, uma coisa que a cada dia, a cada tempo, eu vou percebendo que a vocação é para a igreja e para a humanidade, né? Quando eu ingressei na comunidade, eu não tinha talvez essa profundidade, né, desse chamado. Mas eu fui percebendo, né, que a minha vocação é para esse chamado, né, para Deus, para a humanidade, para a igreja, né, não é para mim, né, é a minha resposta de amor a Deus. E aí, num dado momento, né, da minha história vocacional, eu fui chamado, né, pela responsável local na época, a Edionê, e a comunidade me pediu, né? Falou assim: Cosme, a comunidade quer te consultar para você ir em missão. Isso foi em 2018, né? Foi o ano que eu tinha... 2018? Não, 2008. Foi o ano que eu tinha ingressado na faculdade, fazendo engenharia de produção. E aí, no segundo semestre, a comunidade me pergunta, né, numa sexta-feira à noite, e eu não conseguia, assim, compreender, né? Por que eu, né? Por que eu? E, de repente, saindo da sala, eu tinha um final de semana para discernir a acolhida do sim ou não, né? De ir em missão ou não. Então, assim, foi um final de semana muito intenso, né? Muito, apesar de eu ter vivido tranquilo, assim, mas eu fui vivendo, né, para discernir essa vontade, e eu fui vendo que eu não podia discernir essa vontade de Deus por um sentimento, né? Porque todo mundo fala que é bom ir em missão, porque todo mundo quer, fala que nós somos chamados a ir em missão, né? Precisava de ser algo que eu tivesse de Deus, né? Como esse desejo, essa vontade e essa resposta mesmo de Deus. E aí, né, até na segunda-feira eu ainda não tinha essa resposta, tinha que dar a resposta segunda-feira à noite. E aí no início da célula, no início da reunião da célula, tinha aquela reunião, tem aquele momento de oração inicial, e foi um louvor, né? E no meu louvor eu louvava pelo sim do Moisés, que era o eco do meu sim. Então começou por esse pequeno movimento, né? Assim, Deus falou muito no final de semana, mas eu precisava de algo que me sustentasse naquele momento mais difícil da missão, né? Os momentos mais desafiantes. Então, esse algo foi que a minha voz, né, que o meu sim seria um eco do sim do Moisés, que me alcançou, né? E esse sim que me alcançou, alcançaria muitos fora do Brasil. E eu não tinha noção, né, assim. Depois eu fui percebendo que Deus, ele foi fazendo essa obra, né? E aí, assim, dei aquele sim, era ainda uma consulta, porém eu já sabia que se eu desse o sim, seria eu, né? Tiveram outros irmãos também do Rio, mas de outras missões também que foram consultados, mas eu sabia que se eu desse o sim, seria eu. É engraçado, né? A gente traz esse desejo, mas a gente sabe quando aquilo ali vai ser pra gente, né? E aí foi dessa forma, né? A necessidade de eu ser convencido por Deus, Deus sim, mas ali existia todo um movimento, né? Em que a vida de oração ela foi me ajudando, né? A converter o meu coração para a vontade de Deus, a converter o meu coração, convencendo o meu coração, né? Que precisava ser convencido, porque eu tive que deixar emprego, meus pais, né? Meu pai era assalariado, minha mãe não trabalhava, e ela dependia, porque ela já tinha se separado do meu pai, e dependia de mim para pagar as contas, a casa era a minha responsabilidade, né?
E aí, depois de dar o sim, a comunidade enviou, né, daqui do Rio, o sim que eu tinha dado para Fortaleza. E na época, né, agora então o padre Aristóteles, né, padre Totti, antes ele não era padre, ele era seminarista, ele chegou e falou assim: a gente está vendo aqui que você deu sim, né, para a emissão, mas a gente queria entender uma coisa: como que você vai fazer com a sua família? Né? Como que você vai... Eu falei: não, tem umas economias, eu fiz os cálculos aqui, se nada acontecer, não tiver nenhum problema de saúde, né, o dinheiro vai durar 2 anos, um cálculo bem básico que eu fiz, né, que é só mesmo aquela misericórdia de Deus. E assim, isso foi caminhando, né, e quando a gente foi conversando, ele falou assim: mas como que você vai fazer? Porque você falou que esse dinheiro vai durar 2 anos, e você está indo para ficar 3 anos. Aí eu falei para ele assim: Totti, eu estou fazendo aquilo que eu posso, né? Aquilo que eu não posso, eu não tenho o que fazer. Né? Aí é com Deus, ele que está me chamando, ele disse que ia cuidar de tudo. Aí ele falou assim: tá bom, então assim, só para finalizar minha conversa com você, eu queria saber se você está disposto, se o seu sim é um sim disposto, né? Você está indo e você está disposto a deixar tudo, inclusive esta missão que hoje você faz parte, para você se dedicar integralmente à missão que você vai assumir, que é uma missão de fundação na Tunísia. Aí eu falei assim, parecia aquela coisa, né? E aí eu falei assim, sim, é um sim disposto, né? Que ele me fez refletir bastante, né? No meu sim. Essa disposição, né, de acolher tudo e seguir a vontade de Deus não é fácil. Não é fácil. Mas, como eu falei, né, a vida de oração, né, o desejo sincero de escutar a Deus. Porque Deus, ele fala, meus irmãos. Deus, ele grita nos nossos corações. Mas a gente precisa querer ouvi-lo. Muitas das vezes a gente fala que quer saber se é vontade de Deus ir em missão ou não, mas a gente simplesmente não quer ouvir. Ou ele fala e a gente finge que não está escutando, né? Então, Deus, ele sempre vai nos dando o caminho, né? Deus vai sempre nos orientando. E assim, os questionamentos que a gente vai tendo, né? Eu tinha questionamentos dentro de mim e fora de mim, né? Tinha que dar respostas para aquelas pessoas que me perguntavam: por que tu está saindo do trabalho? Foi o período onde meu patrão falou assim: Cosme, eu vou deixar você à frente da empresa. Eu tinha um cargo de gerência e ele estava passando por uma dificuldade com a mãe dele em relação a ela estava com câncer. E ele falou assim: não, vou deixar a empresa na sua mão, eu e meu irmão precisamos cuidar, né, da minha mãe, e você vai ficar à frente aí da empresa e depois a gente conversa essa realidade financeira. 2 semanas depois eu estava pedindo para ele me demitir, né? E aí ele falou assim: Cosme, tu tá maluco? Tá saindo daqui, quanto você vai receber lá? E eu falei assim: não vou receber nada. Cosme, deixa isso para lá, vamos conversar, né? E eu falava assim: não, cara, você não está entendendo, eu estou precisando, eu vou em missão, é a vontade de Deus. E ele falou assim: peraí, vem na minha sala, me deu uma folha em branco, me deu uma caneta e falou assim: escreve aí quanto você quer receber. Quem é que não quer, né, receber essa proposta? Escreve aí quanto você vai querer receber. E aí eu peguei o papel, a caneta, devolvi para ele e falei assim: você não está entendendo, irmão. Esse ir em missão não é para ganhar nada de dinheiro. Né? Mesmo que você me desse sociedade na sua empresa, eu não poderia aceitar, porque Deus já me enviou. Meu coração já está indo para essa missão. Esse é um grande movimento também do nosso coração. Né? Essa unidade, né? Essa unidade com a vontade de Deus, essa unidade com a comunidade, que é a voz de Deus para mim. Né, que não me conduz para a própria vontade. A voz da comunidade, nas nossas autoridades, a voz do conselho local, a voz do responsável local, é a voz de Deus para mim. E aí de mim, se eu não acreditar nisso, nada disso tem sentido, né? Viver essa vida comunitária, nada disso tem sentido. Então, a voz da comunidade com essa voz de Deus que me mandou, que me enviou em missão, né? Lá no nosso estatuto diz, né, que a comunidade pode nos pedir, ela me pediu missão. Mas Deus me fez lembrar dos momentos em que eu falava com Ele sobre missão. Inclusive, poucas pessoas sabem, mas eu tinha epilepsia.
Assim que eu ingressei na comunidade, eu tinha epilepsia, né? E eu falava assim para Deus, poxa, Senhor, eu queria tanto ir em missão, mas com essa doença eu não posso ir porque eu tenho que pagar remédio, o remédio é caro, a comunidade não vai ter dinheiro. E aí, olha a minha cabeça, né? Como se a comunidade não fosse mãe, né? E eu falei assim, Senhor, mas se tu me curar, eu vou em missão. Passou. Isso foi meu postulantado, né? Segundo ano de postulantado. E aí, no início do segundo ano eu falei isso, e aí começou o meu remédio a diminuir, eu tomava 3 comprimidos ao dia, fui para 2,5, para 2, 1,5, 1,5, até ao ponto de que cessou o remédio, fiquei mais uns 3, 4 meses tendo consulta, e a doutora falou, olha, você não precisa mais, você vai receber alta desse tratamento, porque você não precisa mais. E Deus me fez lembrar disso depois, né, que eu tinha dado sim, mas que Ele tinha me curado para ir em missão. E Ele também me falou 3 meses antes que eu ia em missão pro exterior, na minha oração pessoal, né, Deus Ele fala, Deus falava assim, quero que você vá em missão, eu não estava rezando por nada disso, né? Quero que você vá em missão. E eu falei, sim, Senhor, onde igreja e humanidade precisarem de nós. E de repente, ele pega e fala assim, e não vai ser no Brasil, vai ser no exterior. Aí eu falei assim, sim, Senhor, quando eu constituir família, quando eu tiver minha casa, quando eu terminar minha faculdade. E eu comecei a fazer uma lista enorme, que até hoje eu não cumpri todas elas, né? E aí, tá, Deus não falou mais nada, né? 3 meses depois ele me fez esse convite para a missão. Então, assim, a disposição do coração, né, como voltando ao ponto que eu estava falando, essa disposição, né, a disposição ao novo, a disposição a essa missão que ele gera no nosso coração, né, uma disposição que vai renovando e nos transformando o nosso olhar, transformando um olhar reduzido, né, que ele foi fazendo em mim, no único ministério ali, tudo mais. E de repente ele me alarga o olhar, me dando toda a dimensão do que é uma missão, me dando a dimensão do que é a vida fraterna, me dando uma dimensão de uma profunda vida de oração, e ele vai alargando, alargando. A missão ela faz isso conosco, né? A missionariedade, né? O ir em missão. Então assim, convido a todos, né, que ouçam, não estou falando você ir em missão de qualquer maneira. Deus ele não quer que o seu sim seja de qualquer maneira, mas que você ouça de Deus, você ouça a comunidade. Né? Se a comunidade te pedir algo, meu irmão, reze e peça que Deus converta o seu coração, para que você consiga compreender, né? Para escutar o coração dele que ele pediu à comunidade, com certeza foi a voz de Deus. E aí o retorno, né, da Tunísia, eu voltei da Tunísia também assim, né, inflamado. Nesse retorno, eu morava na Pavuna e assim, minha mãe já morava num local onde tinha problema com enchente e tudo mais, e tinha mais de 10 anos que não era, a prefeitura falava que ia desapropriar e tudo mais, e de repente eu retorno da Tunísia, com 1 mês minha mãe recebe um apartamento e precisamos fazer a mudança. E onde esse apartamento ia acontecer? A gente recebeu um apartamento em Santa Cruz. Nunca ouvi falar, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha frequentado, né? E assim, minha mãe ficou um pouco resistente. Eu falei uma coisa para ela que eu falei assim, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Mãe, se Deus está mandando a gente para lá, é porque Deus ele tem uma missão para a gente lá em Santa Cruz, né? E eu fui o primeiro a ter que me convencer disso, porque tudo que eu tinha de amizade e trabalho era para lá. E eu vim para Santa Cruz. Então assim, quando eu vim para Santa Cruz, Deus ele começou a me incomodar acerca dos jovens, e aí eu comecei a partilhar com a comunidade, né? Então a gente começou a partilhar, começamos a desenvolver, a rezar, né, e tudo mais. E aí nasceu, né, uma noite de louvor e um grupo de oração. Uma noite de louvor na quinta-feira e o grupo de oração no sábado, né? Uma loucura de Deus também. E hoje a gente tem aqui um setor, né, maravilhoso, assim, pela graça de Deus, né, a partir da escuta, né? Então, assim, o foco nunca sou eu. O foco é a vontade de Deus. O missionário ele precisa entender que o foco é a vontade de Deus. Não importa se é uma vontade muito louca, né, uma vontade
muito grande, né? Porque Deus ele nunca pede algo pequeno para nós. Ele pede coisas assim que vai alargando o nosso coração. Deus ele quer alargar o nosso coração. E a gente chega na missão pensando assim, eu tenho que dar isso, eu tenho que fazer aquilo outro. E a gente não entende que a maioria das coisas eu recebo. A maior parte, em vez de eu dar, sou eu recebendo. Então assim, acolha o que Deus quer te dar. Mas não precisa de você estar indo em missão, mas na missão que você está hoje. Ouça o que Deus está te dizendo hoje. Como você tem que se dar hoje. A doação da tua vida que seja um sim disposto, um sim unido à cruz. Né? A gente fala daquela música, né? Amigos da cruz. Né? Que Deus nos faça amigos da cruz. Né? Que sejamos amigos, né? Para poder nos unirmos a Jesus, unirmos à humanidade e unirmos à igreja. Que a gente possa, nesse tempo, né, estarmos abertos àquilo que Deus está falando e cada vez mais abertos a ir em missão. Que Deus nos abençoe. Shalom.